Oi, gente! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro A Dança dos Dragões, do George Martin. Mas antes eu gostaria de avisar que durante esse vídeo pode haver spoilers dos 4 primeiros livros, sendo que esse aqui é o 5º. Acho que todo mundo sabe, mas não custa nada falar, que esse livro, o 5º livro, e o 4º livro, né, O Festim dos Corvos, os dois, eles descrevem o mesmo período de tempo na história. Só que o 4º livro, ele vai mostrar esse período de tempo sob o ponto de vista de alguns personagens apenas, né? E o 5º livro, então, A Dança dos Dragões, ele vai mostrar também o ponto de vista dos personagens restantes, do mesmo período de tempo. Só que isso só acontece até a metade do 5º livro, que é quando a história alcança a história, né, o período de tempo do 4º livro. As duas histórias então se juntam e daí pra frente é só novidade, juntando todos os personagens, tanto os do 4º livro quanto os do 5º livro. Ah, e só pra constar, você não precisa ler O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões ao mesmo tempo, tá? Apesar dos dois escreverem o mesmo período de tempo, você consegue sim ler somente O Festim dos Corvos pra depois vir aqui pra Dança dos Dragões. E eu acho até melhor, porque tem uma parte do Festim dos Corvos que eu vou falar, né, porque não deve ser spoiler. Se você tá assistindo esse vídeo, é sinal que você já leu O Festim dos Corvos e tem interesse em ler A Dança dos Dragões. Tem uma parte no Festim dos Corvos que descreve toda aquela viagem do Sam Tarly, né? Ele, a Goiva, o Mestre, todos eles, né? E aqui, então, vai explicar o ponto de vista do Jon. Por que que ele enviou, então, o Sam nessa viagem? Basta você ter em mente que os 2 volumes juntos se completam. Aqui nesse livro, então, continuaremos vendo o que houve com alguns personagens depois dos acontecimentos do 3º livro. Nesse volume, então, nós teremos o ponto de vista do Tyrion, da Daenerys, do Jon Snow, do Bran, do Ser Davos, entre outros personagens. Ah, gente, eu vou montar esse vídeo do mesmo jeito que eu fiz com o vídeo do Festim dos Corvos, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o livro, sobre o que eu achei, sobre a história desse livro. Depois eu vou fazer um corte e aí eu vou falar os spoilers, o que eu achei, assim, das coisas que aconteceram nesse livro, que não foram poucas. E aí eu comento realmente a minha opinião, assim, sobre o que eu achei do final desse livro e tudo mais. Então aqui nesse livro nós continuaremos vendo o ponto de vista de alguns personagens depois do final do 3º livro, na verdade. Veremos então o ponto de vista, o que aconteceu com o Tyrion depois que ele matou o pai dele no 3º livro. E não, gente, isso não é spoiler, porque eu já tinha avisado no começo do vídeo que se você está vendo esse vídeo aqui, pelo menos até o 4º volume você já leu. Nesse volume também nós temos o retorno então do Theon, que ele tinha sumido aí, né, no 4º volume, não teve nenhum capítulo sobre ele, mas aqui ele retorna. E uma coisa que eu acho muito legal nesses livros em especial é que você consegue ver o ponto de vista de cada personagem, mesmo daqueles que você não gosta. Aqui, por exemplo, nós temos o Theon, que foi o traidor, né, que atacou o Winterfell, que matou os 2 irmãozinhos menores do Robb. E ele voltando aqui e você vendo os pensamentos dele, os sentimentos dele, né? Você fica com um pouco de dó dele. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Aconteceu isso também comigo com a Cersei, só que em uns volumes assim anteriores, né? Aqui ela já voltou a ser a mesma bruxa de sempre. Um personagem que eu não gostava muito no início era o Jaime, só que depois do volume 2 ou do volume 3, eu não lembro muito bem, que você começa a ver os motivos dele, as razões, os pensamentos, os sentimentos e tudo mais, eu comecei a gostar muito dele, assim, então ele se tornou um dos meus personagens favoritos. Uma outra coisa que eu queria falar é que eu já vi gente comentando que achou o Festim dos Corvos meio lento e que A Dança dos Dragões é um pouco mais assim agitado porque tem os personagens que eles mais gostam, etc. Mas na minha opinião eu achei os 2 livros bons, da mesma forma. Eu já vi bastante gente também reclamando da atitude da Daenerys nesse livro, tá? Mas assim, na minha opinião, a Daenerys, ela é uma personagem que começou muito nova, aos 13 anos, ela já estava casada com o Drogon, e nesse livro aqui ela deve ter ali por volta dos 17 anos, então ela não passa de uma adolescente, certo? E ela tomou ali as atitudes dela, podem não ter sido assim as melhores decisões do mundo, só que ela é
responsável, ela é uma mulher forte, ela quer evitar o derramamento de sangue, mas ainda assim ela não passa de uma adolescente. Ela tem ali a paixonite dela pelo bad boy da história, ela tem ali as horas que ela toma umas decisões assim super erradas, mas que na cabeça dela parecem ser as decisões certas. Então eu penso dessa forma. Espero que tenha feito sentido. Bem, gente, eu não vou comentar muito sobre a história em si, sobre os fatos, né, que acontecem nesse livro, porque eu realmente quero que vocês leiam as Crônicas de Gelo e Fogo, que vocês cheguem nesse volume, porque é muito bom. A história é muito boa. O autor, né, o escritor, o George Martin, ele consegue prender a sua atenção do começo até o fim. Tá? Tem umas partes que eu acho um pouco, assim, descritivas demais. Só que nada, assim, que atrapalhe realmente a leitura. Realmente vale a pena, tá, gente? Esse livro, então, ele foi lançado pela editora Leia. Ele tem 864 páginas. As folhas são amarelinhas, tá? Não são aquelas folhas fininhas. São amarelinhas, as letras têm uma boa formatação, um bom tamanho para você ler. Então dê uma chance para as Crônicas de Gelo e Fogo. Bem, agora eu vou fazer um corte então aqui no vídeo e vou falar só sobre os acontecimentos nesse volume em especial que assim me afetaram de alguma maneira. Eu gostaria de comentar com vocês, gostaria de compartilhar isso com vocês. Então eu vou começar aqui a parte com spoilers. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei, tá? Ajuda a compartilhar. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau! Bem, gente, então eu vou comentar aqui tudo o que eu achei, assim, que mais me marcou nesse livro, tá? Se vocês quiserem deixar comentários, podem deixar, só que evitem dar spoilers, tá? Vocês falam, o número tal, eu também achei tal coisa, por exemplo, porque eu vou citar os acontecimentos por número, tá? A primeira coisa que eu achei, assim, uau, nesse livro foi quando eu soube que o Tyrion estava sendo enviado para encontrar a Daenerys. Eu não vou comentar muito sobre os acontecimentos, porque eu acho que só o acontecimento em si já deixa bem claro, né? O segundo acontecimento que eu gostaria de comentar com vocês seria a parte que o Theon salva a Arya, né? Daquele casamento lá arranjado com o filho lá do Bolton. Eu achei essa parte, assim, única, porque o autor, ele soube descrever muito bem o que aconteceu com o Theon, essa transformação dele, né, de um senhor, assim, todo metido, todo arrogante, pro fedor, né, que seria aquele serviçal que se acha o menor dos menores, e a parte que ele começa a recuperar a sua identidade. Eu achei muito legal, extremamente bem descrita. O terceiro acontecimento, então, seria a humilhação da Cersei. Gente, eu não vou comentar mais nada, porque eu totalmente sem palavras. Eu não tenho realmente o que dizer sobre o que foi aquele momento. O quarto momento que eu gostaria de descrever, de contar pra vocês, né? Na verdade, ficou uma dúvida em mim. A Asha, a irmã, né, do Theon, ela realmente morreu? O quinto acontecimento que eu gostaria de comentar com vocês seria o voo da Daenerys no Drogon. Gente, o que foi aquela cena? Eu me senti lá, eu me senti ali na arena. E, gente, a capa, né, não poderia ser mais descritiva. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito. Eu acho que vocês já notaram, né? Mas a capa desse livro é totalmente aquela cena, né? Totalmente essa cena da Daenerys domando, então, o Drogon. O sexto momento que eu gostaria de comentar seria o momento, então, em que o Sir Davos, eu não sei se eu tô pronunciando certo, porque tem gente que fala Davos, mas eu acho que é Davos, o momento em que ele é mandado, então, para recuperar, entre aspas, o filho mais novo do Ned Stark, né, o Rickon. Eles têm ali uma pista de onde ele poderia ter ido, e ele então é enviado para resgatar esse menino, para que eles possam então retomar o norte. O sétimo momento que eu gostaria de comentar, na verdade também é uma pergunta, o Jon Snow realmente morre? E o oitavo e o último acontecimento que eu gostaria de comentar com vocês seria o epílogo. Gente, o que foi aquele epílogo? O que foi o Varys aparecendo do nada, matando as pessoas? O que foi aquilo? Gente,
A minha curiosidade, olha, tá no topo, já ultrapassou, na verdade, o topo. Agora eu preciso ler o 6º livro, só que é aí, né? Vou morrer de curiosidade, porque mais 1 ano, 2 anos até ele lançar esse livro. Bem, então acho que foi isso. Pelo menos pra mim, esses foram os acontecimentos que mais me deixaram assim. E se vocês tiverem algum comentário pra deixar, tente deixar assim o mais abstrato possível, ou então cita aí o número do acontecimento que eu falei, e tenta não soltar nenhum spoiler, porque eu sei que tem muita gente que não leu ainda esse volume em específico, tá? E se você gostou do vídeo, então não esquece de deixar o seu gostei, ajuda a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau!